a questão dos documentos de viagem, do passaporte, orientações de como se comportar, a entrega dos euros, né? Cada um sempre viajava com 1.000 euros para comprovar a capacidade financeira que tem que ser comprovada, a movimentação da entrega da mala, tudo isso está na análise do celular. Samuel também. Samuel, ele não participava, pelo menos até essa análise, a gente verificou que ele não participava dessa parte de viagens. Porém, ele tinha um laço muito estreito com o Felipe. Né? Na verdade, é o braço operacional do braço de Felipe, tanto exterior como internamente. Teve essa etapa, depois já teve uma segunda etapa, e da análise do celular do Felipe, verificamos que o Samuel tinha uma grande influência dentro da organização. Né? Ele cuidava de dinheiro, cuidava de drogas, ele tinha outros esquemas de transportar drogas em navios, em cargas de aeroportos. Então, ele tinha um papel muito importante dentro da organização. Certo. Tainá. Tainá diretamente com ele. Do senhor Samuel Costa. Boa tarde, senhor policial, tudo bem? Bem. Paulo Sérgio falando aqui de São Paulo. Por gentileza, o senhor pode me informar em que momento, tá, da fase da operação aparece Samuel? Samuel começa a aparecer na análise do celular de André. Ele sendo citado por Felipe como uma pessoa de confiança, como um cara de coragem, de logística, como um ex-participante de facção criminosa que teria um poder lá em São Paulo, uma força em São Paulo. E após a deflagração da segunda fase, sim, ratificamos a participação de Samuel. Ele não foi preso na primeira fase, porque ele conseguiu fugir. Né? Na verdade, ele não foi localizado, né? E com a apreensão do celular de Felipe, jovem, verificamos que Samuel era extremamente ligado a ele, tanto na parte de logística das viagens dos transportadores, da droga, como também em várias outras atividades, como a própria estruturação e produção de haxixe indoor, que eles tinham um esquema lá em São Paulo, inicialmente na capital, depois em Boituva e depois em Bragança Paulista, onde houve essa busca, inclusive cumprindo o mandado de busca, e foi identificado um local enorme de produção de haxixe indoor. Isso tudo demonstrado nos relatórios, a participação de Samuel, toda a atividade dele junto com outros investigados, que agora não é o caso falar, que realmente é outra etapa da investigação. Enfim, a partir da análise do celular de André e posteriormente com a análise do celular de Felipe. Perfeito. Nessa operação que o senhor está mencionando, havia mandado de prisão ou mandado de busca e apreensão? Qual? Nessa que o senhor disse que ele não foi localizado. Eu acredito que tinha mandado de prisão também. Tá. Foi encontrado algo de ilícito no local? Foi na casa da mãe dele. Eu não estava na busca, acredito que não. Em relação... O Samuel estava sendo muito difícil de localizar. Perfeito. Em relação ao Samuel ainda, houve algum flagrante? Encontro de algum entorpecente? Eu não me recordo se na prisão dele houve flagrante. Ou se ele foi preso com dinheiro, realmente eu não me recordo. Tá. E a ligação dele era com quem da organização criminosa? A ligação dele era com Felipe
diretamente com Felipe, o principal chefe da organização. Restou provado que ele auferiu algum valor e esse valor era relativo à organização criminosa, tráfico de drogas e afins? Ficou demonstrado, sim, nas análises dos celulares. E o lugar da cidade em que Samuel teve a participação? Como? Qual é o lugar da cidade ou a cidade em que Samuel tinha ou desenvolvia aí a sua participação na organização criminosa? É São Paulo, basicamente São Paulo e interior. Em relação a essas provas que o senhor está mencionando contra Samuel, elas foram produzidas em quais das operações? A gente tem o sala 1, 2 e 3, correto? Na 2 e na 3. Na 2 e na 3? Não, na 1 e na 2, né? É porque eu confundi. A 1 foi aprendido do celular de André, a partir do celular de André já tivemos a prova produzida. Então eu acredito que na 1 e na 2. Em relação à fase 3, Samuel foi mencionado, houve alguma prova de que ele continuava fazendo parte dessa organização? Sim. Então explica por Houve gentileza. análise dos celulares do pessoal. Eu não sei como é que está essa situação aí agora. Isso com a delegada vai dizer como é que está. Não, minha pergunta é, se o senhor sabe informar se em relação à terceira fase houveram ainda indícios que ele continuava envolvido com essa organização criminosa? Então quais são os indícios que o senhor viu nessa terceira fase? A produção do haxixe indó, que foi apreendida lá em Bragança, amplas provas, né? Ele indo nos locais, ele mantendo contato com o Felipe sobre a questão do haxixe, o transporte de drogas, a questão de pagamentos de valores, tudo isso estava nos celulares. Tá, mas o senhor afirma que essa prova era da terceira ou era da segunda operação? Eu estou perguntando da terceira. Eu quero saber Tá, eu vou melhorar minha pergunta. São 3 operações, tá certo? Na terceira operação, Ossala, na terceira, houveram alguns flagrantes. Houveram provas de que Samuel estava ainda envolvido ou as provas dele eram apenas na primeira e na segunda? Doutor, é o seguinte, a terceira fase eu não sei em que pé está. Eu não sei se o inquérito já foi relatado, eu não sei se já existe processo, então eu não sei se tem sigilo, eu não sei. Não, a pergunta é objetiva. Se o senhor sabe, o senhor fala que sabe, se não sabe, o senhor não sabe. Pois é. Pois é, eu pergunto, o senhor sabe ou não sabe? Eu sei. Então explica para mim quais são as provas que diz que Samuel, na terceira operação da Ossala, ele continuava envolvido com a organização criminosa. A análise do celular de Felipe, a análise do celular de André Pastoredo e a análise do celular de Atos. Dizia o que de Samuel na terceira fase? Que ele estava movimentando, estava dando apoio logístico na questão do haxixe. O senhor que produziu essa prova, o senhor acompanhou, o senhor viu ou ouviu dizer? E sim, na análise do celular. O senhor analisou? Sim. Tá, sem mais. Obrigado, excelência. E doutor, a defesa do senhor Ronaldo Santos.